Meu nome é Ana Quilha, eu sou arquiteta e hoje eu estou começando um novo quadro aqui no Instagram, que é A Casa é Sua. E temos como convidado o arquiteto Marcos Lula. Olá, pessoal. Um prazer receber vocês em casa. Na verdade, eu que sou a convidada, né? Você e todo mundo que vai assistir também. A ideia hoje é a gente ter um bate-papo, né, sobre casa, sobre arquitetura, Sim. apresentar um pouco também do seu trabalho. Acho que a gente pode começar perguntando o que é casa pra você, esse primeiro apartamento, qual foi o significado dele na sua vida? Eu acho que ele significa, primeiro, a minha união com meu marido, né? Então, acho que aí é o principal ponto. E também trazer um pouco do que eu acreditava para a arquitetura. Principalmente porque esse apartamento é muito diferente de outros projetos nossos, assim. Então, encontrar individualidade. Eu ponderei muito para não ser muito impositivo ali com meu marido, porque eu sou arquiteto, ele não é. Então, mas ao mesmo tempo a referência dele era a referência de... Era o apartamento da Mônica de Friends. Então era um apartamento mais cheio, ao mesmo tempo eu gosto, mas também gosto de uma pegada um pouquinho mais contemporânea. Então eu tentei misturar ali elementos mais afetivos, que tem a ver com a história que a gente construiu até hoje, para o apartamento fazer significado pra gente. Acho que aí é a base de tudo. E quem é Marcos Lula, a pessoa por trás do escritório? Olha, eu por trás do escritório sou um menino sonhador. Eu diria que talvez isso, por mais que eu não seja tão novinho assim mas é um menino sonhador, porque atrás do escritório, esse aqui é meu ambiente de descansar, né? E procurar por outras coisas que não estão relacionadas à arquitetura. Minha vida hoje, grande parte é sobre arquitetura. Então, mas aqui é onde eu encontro afeto, que é algo que eu preciso, porque fora do escritório, eu ainda sou um arquiteto. Acho que a arquitetura nunca sai da vida, assim, né? Eu vivo isso, porque é algo que eu gosto. Então, isso tá presente sempre na minha vida. Mas, eu sonho também, eu planejo minhas pesquisas, eu cozinho, eu tento achar ali algumas fugas também, porque até um risco quando a gente trabalha com o que a gente gosta, com o que eu amo, no caso que é arquitetura, nunca tive dúvida disso na vida, desde que eu era criança. Pode ser complicado viver isso o tempo todo. Então, aí talvez eu fora do escritório, tô tentando ainda encontrar esse equilíbrio, sabe? Porque ao mesmo tempo eu me enxergo como uma pessoa criativa, quero começar a pintar, então acho que é um menino criativo, sonhador e que trabalha demais para conseguir as coisas, sabe? Porque nesses 11 anos que eu já me formei, eu acredito que foi uma soma de pequenas conquistas que hoje acabam, para mim, tendo um significado maior, que eu vejo como grandes conquistas. Essa parte desde que você formou, eu acho que a gente pode trazer um pouco como foi o início dessa profissão, né? Como você se posicionou no mercado para chegar onde você está hoje, né? Que já é um nome de peso aqui no estado. Então, Então, foi realmente muito desafiador, porque isso é algo que eu quero muito poder passar e ter essa conversa com vocês, porque eu acho que talvez seja o ponto alto do nosso bate-papo hoje. É o seguinte, quando eu entrei na faculdade ali, na minha escola, no colégio, tinham só mais 2 pessoas que iam fazer arquitetura. Então eu acredito que isso mudou muito. Mas a expectativa era muito baixa para o meu contexto. Eu tive vários privilégios na minha vida, meu pai pagou minha faculdade, não precisei fazer nada disso. Porém, qual que era o contexto da arquitetura ali? Você vinha de uma família, queria te ajudar, e eu vejo pessoas que usam dessa ajuda da melhor maneira possível, eu sou super a favor, não me entendam errado. Mas eu não tive essa ajuda. Eu tive realmente que qualquer coisa relacionada à arquitetura que não fosse a minha faculdade, que meus pais pagaram ali com esforço e deu tudo certo, eu tive que conquistar. Então, no início, eu comecei o meu curso, tudo que eu achava que eu destacava um pouquinho, eu tentava conseguir destaque em cima disso. E se eu fazia maquete um pouquinho melhor que as outras pessoas, eu ia lá e tentava comercializar essa maquete. Mas assim, não só por mercado, não só por dinheiro, mas para conseguir fazer com que o pessoal lá da frente tá ouvindo meu nome, que eu faça isso bem. Então assim, eu trabalhei muito durante a minha faculdade, trabalhei muito assim, não diretamente de projeto, mas eu fiz muitas coisas que foram de graça mesmo. Teve artigos, pessoal, eu lembro que teve uma situação que um pessoal de um site me chamou para fazer artigos sobre modernismo, eu não tinha tido modernismo na faculdade ainda. Fui para a biblioteca da faculdade, pesquisei, li tudo que eu consegui sobre modernismo e fiz, sabe? Eu sei que nem sempre todo mundo tem esse contexto de poder ir atrás, mas eu fui, deu certo, porque eu saí da faculdade já fazendo projetos autorais, então isso me ajudou muito, mas foi assim, em cima de muito fim de semana trabalhado, até um esforço além da conta, porque eu sabia que se eu não fosse atrás, não ia acontecer, não ia vir de jeito nenhum. E algo até que hoje eu tenho orgulho de lembrar isso com a minha mãe, mas que me doeu muito na época, quando eu fui entrar na PUC, minha mãe falou, meu filho, a gente vai pagar sua faculdade, mas eu não tenho amigos para te indicar, a gente não vem de um contexto com privilégios financeiros, e o pessoal que a gente convive, a maioria, não entende arquitetura.
Eu falei, mãe, relaxa, paga minha faculdade, que é algo já muito grande, que do resto eu vou atrás. E cada dia da minha vida, depois que eu entrei na faculdade, eu fui atrás. E deu certo. Tem dado certo, aos poucos tem dado certo, eu fico muito feliz. Falando agora um pouco também do cenário atual de arquitetura, né? O que você acha que pode ser um diferencial para quem está começando agora, para trazer, porque a gente sabe que agora o mercado está cheio, né? Tem muita gente produzindo, não só projetos, mas também conteúdo. Então, assim, uma dica. Eu acho que mudou muito do que eu me formei para agora. Então, talvez, tudo que eu falei aqui de trabalhar muito e tal, existem outros campos para serem explorados, né? E o mercado realmente está com muito mais profissionais. Primeiro ponto, assim, o que eu mais acredito é não ter medo de levar não, no sentido que faz um projeto, tenta entender o melhor possível do seu cliente, porque quando você formar, você não vai ter 10, 15, 20 projetos, vai ter 1, 2, arrisca. Isso eu sinto uma falta tão absurda no mercado hoje, ninguém se arrisca com nada, sabe? Você vai até na Casa Cor, que eu adoro, participo, mas eu vejo muita coisa igual, vamos fazer diferente, vamos tentar arriscar. Isso não quer dizer que todos os meus projetos são um grande risco. É o que chega ali no final do Instagram, mas lá de trás ele teve uma grande tentativa de risco. Porque eu acho que hoje ser autêntico é um dos grandes desafios da profissão. E ser autêntico nem sempre é inventar a roda, sabe? Mas é buscar por algo que sirva ao seu cliente. Não faça projeto para publicar no Instagram, faça projeto para o seu cliente. Aquilo vai ser autêntico. E um outro ponto que eu acho muito importante passar também para quem está assistindo esse vídeo, nessa conversa nossa, é que o projeto definitivamente não é feito para agradar todo mundo. Se você quer agradar todo mundo, particularmente, no meu ponto de vista, eu acho que você está fazendo errado. Porque o projeto, ele é único, as pessoas são únicas. Nós temos que fazer projetos para indivíduos, para empresas. Cada empresa tem uma história, cada indivíduo tem uma história. Esse indivíduo, como casal, vai ter outra história. Então, não tem como esse projeto agradar todo mundo. E se você está agradando demais, eu ficaria na dúvida. Será que esse é o caminho? Porque é algo... Será que não está muito genérico? Que eu acho que essa coisa do genérico me perturba um pouco. Porque eu acho que quando o cliente ele confia na gente, traz toda essa carga de confiança, expectativa, ele quer algo para ele. Mesmo o cliente que quer a revista, o que ele vê na televisão, existe um caminho de mostrar, de abrir um pouco essa cabeça pra gente conseguir mostrar outras referências, entendeu? Sim. Então eu acho que isso é fundamental. Talvez a dica maior para quem tá saindo de agora, busca autenticidade. O início, gente, é difícil para todo mundo, mais para uns do que para outros. Igual eu sei que existe pessoas com esse início muito mais difícil do que o que eu tive, mas e gente com muito mais facilidade. Aí talvez entre uma outra dica. Olha menos pro lado, tenta olhar mais pro seu caminho e fazer ali o que você acredita, sabe? Porque em algum momento isso vai ser valorizado. Buscar referências também fora do mercado de arquitetura, né? Eu acho que isso inspira um pouco também. Totalmente. Tanto que lá no escritório a gente tem um processo, todo projeto que a gente começa a fazer, eu não começo com referências de arquitetura. Então assim, eu começo sempre por referências de fotografia, biomas, animais, natureza, alguns fotógrafos. Eu tento criar um link com o cliente onde eu possa trazer essa autenticidade. Então a minha pesquisa, ela não vai, eu quero modelos de Muxarabi. Não, isso aqui vai chegar esse momento, mas no início é muito mais abstrata. Porque eu acredito que através dessa abstração, através dessa pesquisa, dessa vivência também, somada à vivência que nós temos, a gente vai conseguir algo mais interessante. O cliente mandou uma mensagem. Bom, então para quem está participando desse bate-papo hoje com a gente, você tem alguma dica final, alguma coisa que você faria diferente? Olha, são 11 anos de escritório, 15 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar no primeiro dia de faculdade, e talvez eu faria diferente, porque eu não sei, porque tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje se fala muito sobre saúde mental, né? E eu acho que tá tudo certo no início da sua carreira você trabalhar de domingo a domingo, porque você tem uma equipe menor, ou então às vezes não tem equipe. Então você precisa realmente se dedicar para as coisas acontecerem. Você tem que ir com amor pelo que você faz. Segundo ponto, assim, eu sinto que uma grande dificuldade minha foi fazer essa transição de ter uma equipe maior, trabalhava sozinho onde eu queria fazer tudo. Tem que saber delegar, porque hoje, pra mim, não adianta você crescer como arquiteto e até o mercado traz uma glamorização dessa coisa de trabalhar todos os dias, todas as noites. Eu acho que isso, eu vou falar olhando pra lente, vai te deixar doente. Não tem outra forma disso acontecer, isso vai te deixar doente. E a gente tem que reparar na saúde mental, porque como pessoas criativas, que tem que estar sempre bem para os clientes, eu acho que não é o caminho. Você precisa de descanso, você precisa viajar, você precisa pegar referências. Então isso eu fiz durante a minha trajetória. Mas em algum momento ali eu tive dificuldade de saber parar. Até hoje tem. Mas eu acho que é algo fundamental que eu estou buscando, mais qualidade de vida com a arquitetura. Porque como eu amo muito, gosto de tudo que eu faço, é difícil achar um limite. E eu não acho que eu faria nada diferente, porque eu gosto muito do lugar que eu estou hoje.
Mas, com certeza, eu gostaria que, às vezes, os novos profissionais não passassem por algumas coisas que eu tive que passar. E não indo para um lado dramático, mas assim, acho que não precisa. Igual eu falei, no início ali tá tudo certo, mas lá pra frente tenta criar limites, porque o limite ele é necessário. Você vai trabalhar melhor, você vai atender melhor com esses limites, com essas fugas, com essas bagagens de viagem. Assim, é importante dar uma pausa, sabe? Que seja de uma semana. A gente tem que ir aos poucos, a gente tem que ir o que a gente consegue. E agora a questão do não olhar pro lado, eu tentei fazer muito, assim, de olhar o nosso trabalho. Sim. Porque ali é onde eu posso fazer o que eu faço de melhor. E eu acho que essas dicas são válidas até pra quem ainda tá começando, né? Quem tá na faculdade. Porque a faculdade também é muito desgastante. Sim. Então a gente sempre ultrapassa os limites e na faculdade isso é visto como uma coisa boa. Sim, se você não faz isso, você não estuda o suficiente, você não é bom o suficiente. Mas eu acho isso tão problemático. Exatamente. Porque assim, eu como fiz faculdade de arquitetura, eu sei que se fala muito sobre a faculdade de arquitetura, mas eu tive vários outros amigos que fizeram outras faculdades. Gente, assim, eu sei que existem cursos muito pesados, mas a arquitetura é um curso muito pesado. Então, talvez a gente é ensinado desde lá de trás a ter essa carga excessiva. Exato. Então, eu acho que isso acaba espelhando de uma maneira que não é muito positiva. Não me entendam errado. A gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, tem que entender qual que é o seu sonho, porque às vezes seu sonho não é ser dono de um escritório. Às vezes seu sonho é trabalhar com a parte de direção artística, ou então ser um ótimo coordenador, sabe? E todos esses pontos têm que ser valorizados na arquitetura. Mas é uma carga ruim que acaba chegando pra gente de saber esses limites. Porque trabalhar 24 horas por dia não vai ser bom pra ninguém, mesmo a gente trabalhando com aquilo que a gente ama. Bom, gente, a gente finaliza hoje esse bate-papo com o arquiteto Marcos Lula, contando um pouco mais das vivências, né? Trocando um pouco sobre o mercado de arquitetura. Aqui o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, mas lá no meu TikTok a gente vai colocar o vídeo completo e também no canal do YouTube do Marcos. Gente, eu achei que foi tão rico o bate-papo e a gente tem tanto pra passar que acessa o TikTok da Ana, lá no meu YouTube eu vou pôr, não era nenhuma ideia, mas a gente vai colocar justamente pra gente conseguir ter essa conversa mais completa. Então, sabe que pode? Pode. Só pra finalizar, eu sempre tenho muita vontade de poder ter essa troca. Principalmente com os profissionais que estão se formando, profissionais mais novos. O meu contexto ali é de um contexto, às vezes, não muito privilegiado, teve muita luta, mas eu sinto que eu tenho tanto para passar, então eu queria deixar aberto o nosso Instagram para vocês tirarem dúvidas, se comunicar com a gente, porque através da troca que a gente cresce. Não quer dizer que eu tô certo, mas eu acho que através de uma troca a gente sempre vai crescer.